bem, pessoal? Vamos para a aula 11 da dinâmica. Na última aula nós vimos a força no movimento circular. E nessa aula vamos ver a aplicação dessas forças no looping e na curva horizontal. Vamos começar com o looping ou globo da morte. Qual é o objetivo do nosso cálculo, da nossa análise? É determinar qual é a velocidade mínima para que o móvel consiga completar esse looping. Então, na menor velocidade que ele vai conseguir completar o looping, no limite dessa velocidade, ele não encosta na superfície do looping ou do globo da morte. Significa que a força normal nessa situação vai ser igual a zero. Não tem contato, não tem normal. E a única força que aponta para o centro da trajetória circular, que seria a própria resultante centrípeta, vai ser a força peso. Ok? Então a força resultante centrípeta vai ser igual ao peso. Para calcular a força resultante centrípeta, é a massa, velocidade do móvel naquele ponto analisado ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. E o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, m vezes g. Isolando a velocidade, passa o r, que é o raio multiplicando, o m dividindo e cortando, dividindo o m por m, a gente chega nessa equação aqui, que a velocidade mínima para completar o looping depende da raiz quadrada do raio da trajetória circular, do looping ou do globo da morte, e da aceleração da gravidade. Interessante que essa velocidade mínima não depende da massa. Então, independente do móvel que estiver completando esse looping, nessas condições de velocidade mínima, não depende da massa. Ok? Vamos para a curva horizontal. Então, tá lá, o carro fazendo uma curva horizontal. A única força que vai atuar para o centro da trajetória curvilínea que ele está seguindo o automóvel é a força de atrito. A tendência de escorregamento desse carro é de maneira a sair da curva. Então a força de atrito, contrária a essa tendência de escorregar, aponta para o centro da trajetória circular. É a força de atrito que segura o automóvel na curva. A força normal e a força peso não têm a direção do centro da trajetória circular. Então elas não fazem parte da força resultante centrípeta nesse caso. Certo? Então a única força que aponta para o centro é a força de atrito, ela é a força resultante centrípeta. Para calcular a força resultante centrípeta, massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curva, é igual à força de atrito, que é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Como nesse caso a superfície é horizontal, a força normal vai ser igual ao peso, e o peso é m vezes g. Então como que vai ficar? Massa do carro, velocidade do carro ao quadrado sobre o raio da curva é igual ao coeficiente de atrito entre o pneu e a superfície da estrada, massa do carro, aceleração da gravidade. Tem massa nos dois termos, a gente pode cortar, passa o R multiplicando, vamos chegar nessa equação aqui, onde a velocidade máxima para completar uma curva horizontal depende do coeficiente de atrito, que é a relação entre o pneu e a superfície da estrada, do raio dessa curva e da aceleração da gravidade. A tradução seria o seguinte: se o pneu e a estrada tiver um bom atrito, eu posso fazer a curva com uma velocidade maior. Se o raio da trajetória dessa curva é grande, a curva é mais aberta. Eu posso fazer essa curva com uma velocidade maior. E depende do local onde se encontra essa curva. Certo? Valeu, gente!